Bom dia com alegria. Bom dia. E aí, já pegou o teu cafezinho? Deixa eu diminuir aqui. Já pegou o teu cafezinho? Ó, o meu tá aqui, ó, meu super coffee. Olha que xícara linda. Única, sábia, forte, corajosa. De volta ao jardim. E hoje eu estou com uma companhia aqui do meu lado. Minha discípula número 2. Vou fazer meu cafezinho. Estamos entrando então no nosso café no jardim. A nossa live semanal. E como eu sou edificada, muito mais de quem eu acredito antes em mim e depois através de mim, né? Então, para mim tem sido maravilhoso entrar aqui ao vivo no Instagram e compartilhar tudo aquilo que Deus vem falando e vem fazendo na minha vida. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Faça o teu café e vem tomar um café aqui no jardim comigo. Então, minhas amadas, antes da gente começar, você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir depois no gravado, e quero te convidar, nós convidarmos o nosso amigo, nosso convidado de honra, que é o nosso doce amado Espírito Santo. Então fecha os teus olhos aí, vamos convidar ele, entregar essa semana diante dele, vamos entregar o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, por essa semana que se inicia, Senhor, obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, Senhor, obrigada por esse canal de transmissão, Pai, que é a internet, que é o Instagram, Senhor, e que a gente pode aqui compartilhar, sentar na mesma mesa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por cada mulher que entrar aqui nessa live, por cada pessoa que estiver assistindo essa live nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra rema nos nossos corações. Venha, Senhor, trazer clareza, venha trazer consciência, Senhor, e despertar aquilo que está dormindo em nós, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tô com meu chimarrão aqui, meu café, ó. Aí eu fico intercalando entre um e outro. Então, minhas amadas, estamos aqui no Café no Jardim toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Eu entro ao vivo aqui no Instagram para transbordar aquilo que o Senhor fala no meu coração, porque não adianta nós sermos cheias, nós precisamos nos encher até transbordar. E a palavra de Deus fala, né, que meu cálice transborda. Então, em nome de Jesus, que o transbordo, que aquilo que o Espírito Santo faz na minha vida venha alcançar a tua vida aí também, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante e daqui a pouco para algumas até delicado, que é sobre as amizades de Jesus. Sabe que eu lembro da minha mãe falava assim, amizade muito louca dura pouco. E aí eu lembro que eu não tinha muitas amizades, né? E tá tudo certo por isso. Mas eu me lembro que, na verdade, essa questão de aquela amiga da infância que a gente cresce e que a gente tem assim até quando é adulto, né? Isso eu nunca tive. E em alguns momentos eu senti falta disso, apesar de ter muitos irmãos. Então isso foi muito bom. Eu acredito que os meus amigos verdadeiros foram os meus irmãos, né? Então eu vejo que, querendo ou não, eu estava ali suprida nesse sentido. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, depois de adulta, é que nós não podemos caminhar sozinhas. Que nós devemos sim ter amizades, e amizades saudáveis, né? Amizades que nos edificam, amizades que nos ativam, que nos encorajam, que nos
nos ajudam, nos aproximam a ser da nossa melhor versão, a ser a mulher que Deus nos criou para ser. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. E eu vejo, conversando com mulheres, amigas, enfim, eu vejo que tem muita gente que é ferida com essa questão de amizades, com essa questão de relacionamento. E aí, muitas vezes, acabam criando uma armadura e acabam se fechando para esse tipo de amizade, para esse tipo de relacionamento. Tanto na questão amorosa, quanto na questão de amizade mesmo, de amigos, né? E achando que não precisa de ninguém. E eu vou te falar que isso é uma armadilha do inimigo, do inferno. Por quê? Porque eu acredito que pessoas carregam propósitos e cada um, assim como a palavra de Deus fala, né? Que nós somos um corpo, né? E que cada um é um membro, faz parte desse corpo, né? Cada pessoa é um membro e faz parte desse corpo. E eu fico pensando, se não fosse os meus dedinhos, eu não iria conseguir tomar essa bebida, não ia conseguir levar. Daí, aqui, olha só, os meus dedos pegam a xícara, a minha mão segura, o meu braço faz o movimento, a minha boca abre, né? E isso faz com que esse alimento chegue até o fim dele, né? E assim eu vejo as amizades. As amizades, não qualquer amizade, mas amizades saudáveis. Por quê? Porque nós estamos num grande corpo, nós somos um grande corpo, né? O corpo de Cristo. A igreja é um grande corpo, um corpo de Cristo. E cada um tem um propósito, cada um carrega algo, uma mensagem, cada um carrega um propósito dentro de si. E veja, para que um grande propósito se cumpra, nós precisamos ajudar, estar em unidade, estar em conexão um com o outro. Então é assim que eu tenho visto as amizades. E então por muito tempo eu acabei me fechando, né, para amizades nesse sentido, como eu falei ali. E eu vejo que muitas pessoas também acabam se fechando, acabam criando armaduras porque se feriram, enfim, e se acham autossuficiente. E muitas vezes é uma grande armadilha, né, a solidão. É uma grande armadilha achar que pode tudo sozinho, né? Eu vejo assim, Jesus, na sua grande caminhada, sempre teve bons amigos. Teve amigos que edificaram ele, que ajudaram ele. Amizades saudáveis, né? Que ativaram, que estavam sempre ali com ele. Nos momentos ruins e nos momentos bons, né? Então eu vejo assim, por que nós não teríamos esse tipo de amizade? Daqui a pouco, não sei como que é aí os teus relacionamentos, se você se fechou para isso, para as tuas amizades, para amizades saudáveis, amizades que tenham um propósito. Sabe que eu quero ler lá em Salmo 1, só que não é todo tipo de amizade. Porque, como eu falei na live passada, nós temos estações na nossa vida, né? Nós temos estações na nossa vida. Então, nem sempre é primavera. E acredito que existem alguns relacionamentos que já não combinam mais com quem Deus quer que a gente se torne. Eu acredito que se você está aqui, Deus você deve ter sido resgatada, né? Você despertou para algo diferente. Eu falo muito do relacionamento com Deus no meu perfil, então eu vejo que muitas pessoas me seguem por causa disso. Então, se você tá aqui, você daqui a pouco já tem uma longa caminhada com Deus, ou você está no começo, ou você está começando, né? Ou você está querendo começar, enfim, mas não interessa. O que a gente precisa é observar, entender, fazer as perguntas. Eu tenho boas amizades? A outra pergunta, essa amizade me leva mais perto da mulher que Deus quer que eu seja? Essa amizade combina com a estação que eu tô tendo? Essa amizade, ela me ativa? Essa amizade, ela me encoraja? Ou ela tá sempre me puxando para baixo? É uma amizade que tá sempre murmurando? É uma amizade que tá me extraindo de mim a minha pior versão? Então, perguntas que nós devemos fazer. E assim como na nossa vida tem estações, tem pessoas que foram fundamentais para nós até esse momento. Mas daqui a pouco, daqui adiante, não vai ser. Olha que a palavra de Deus fala em Salmo 1.
Feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta à roda dos zombadores. Então, feliz é aquele, né? Então, daqui a pouco, para nós fazer essas perguntas. Será que essas amizades, elas estão me puxando ou elas estão me esticando para cima? Né? Elas estão me ativando, elas estão extraindo de mim algo melhor. Então, perguntas que nós devemos fazer. Eu quero ler lá em Eclesiastes 4, 9 ao 10, fala assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Então, o design original de Deus, quando ele fez o jardim, ele colocou Adão e depois ele criou Eva, né? Então, primeiro eu vejo assim essa questão do companheirismo, nós, uma só carne, né? Nosso esposo, mas também é importante nós termos amizades, mulheres que têm a mesma visão, mulheres que têm o mesmo propósito, mulheres que têm, segundo o coração de Deus, amizade de Jesus. Então, nem toda amizade é uma amizade saudável. Mas existem aquelas amigas que tu pode ficar... Filha, tira aqui a mão, filha. Que tu pode ficar anos sem se ver. Aqui, ó. Senão vai derrubar. Pode ficar anos sem se ver. Que tu pode ficar muito tempo sem contato. Mas quando tu encontra aquela amiga, parece que... Enfim, parece que o tempo, a distância não foi um empecilho para você ter um bom relacionamento. Então, eu quero que você faça essa seguinte pergunta, né? Será que eu tenho amigos verdadeiros que estão ali comigo? E se eu não tenho, por que eu não tenho? Será que eu não tenho porque eu me fechei? Ou será que eu não tenho, enfim, por que eu não tenho? Né? Eu vejo que eu gosto muito da maêutica, né? A maêutica socrática, de fazer a arte de fazer perguntas. Porque quando nós perguntamos, nós vamos indo e muitas vezes a gente acaba descobrindo a causa. Por que eu não tenho? E isso eu fiz pra mim, como eu falei lá no início dessa live, eu perguntei por que muitas vezes eu não tenho amigas, né? E assim, amigas verdadeiras, amigas que vibram comigo, não aquelas amigas que estão sempre querendo passar uma rasteira, que estão sempre querendo pegar, só sugar, né? Amigas que me edificam, amigas que estão ali comigo, que encorajam. E aí um dia Deus falou pra mim: bom, se tu não tem, por que tu não é essa amiga? Né? Se tu não tem amigas assim, por que tu não é essa amiga? E aí, graças a Deus, assim, eu acho que também foi resposta de oração. Deus foi me trazendo amigas, Deus foi me trazendo pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, que a Suane de hoje não seria a mesma se não fosse essas amigas. Então eu sempre tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, que é assim: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então muitas vezes eu não me abria, eu não estava aberta a novas amizades, eu não estava aberta porque eu achava que não era importante por uma crença, ou eu achava que as pessoas muitas vezes, sei lá, queriam somente sugar, né, que tava bom assim. E é uma grande armadilha do inimigo quando nós pensamos assim, né? Como eu falei antes, nós somos um grande corpo, e um corpo não é feito por um membro. O corpo é feito por vários membros e um ajuda o outro. E daqui a pouco, se você não está inserida nesse corpo, pode ser que um propósito para qual o meu dedinho ele foi criado, ele não cumpra o propósito porque ele está fora desse corpo. Ele não está em conexão, ele não está em contato. Então, se você é essa pessoa que não tem amigas, tente descobrir o porquê. E como ser uma boa amiga. Como ser uma boa amiga. Nós não fomos feitas para sermos, estarmos isolados. Nós não fomos feitas para ficar na nossa zona de conforto. Porque muitas vezes é mais fácil e mais gostoso mesmo nós ficarmos num conforto na nossa vida, o dia a dia. Só que é muito triste a solidão. E solidão é diferente de solitude, embora eu acho e eu acredito
E eu defendo que nós devemos ter momentos de solitude, né? Solitude é diferente de solidão. Eu e Deus, momentos de reflexão, momentos de aprendizado, só eu ali, né? Mas a solidão é diferente. A solidão é aquele sentimento, aquele vazio, né? E a gente muitas vezes acha que não precisa dos outros. E sim, nós precisamos um dos outros. Eu lembro que, sabe, na minha adolescência tinha aqueles cadernos que tu pegava e tu disse, filha, não faz assim. Que tu escrevia, aqueles cadernos que tu escrevia frases, daí tu passava uma folha aí que escrevia, ia escrevendo, preenchia todo o caderno com perguntas, né? E eu me lembro, assim, que tinha uma frase, tipo assim, fala uma frase. E aí eu falava assim, somos anjos de uma asa só e só podemos voar quando nos juntarmos uns aos outros. Mas muitas vezes nós não sabemos o impacto porque eu falava aquilo, mas não sabia o impacto que aquilo tinha, né? E como é importante, descobrir como é importante nós termos amizades, como é importante e quão saudável é, e como se cumpre os propósitos de Deus na nossa vida quando nós temos amizade. Meu amor, senta aqui, tá? Como... tá. Então, como se cumpre os propósitos de Deus através das amigas de Jesus. Então, se você não tem uma amizade, olha, vou ler de novo o que Deus fala, né? Em Eclesiastes 4, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, imagina se tu tá sozinha e tu cair, e não tem quem levante, levanta o companheiro. Aí, porém, quem estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Então, a amizade muitas vezes é aquela pessoa que vai falar aquilo que tu não gosta, né? Mas aquilo que é importante, aquilo te exortar em amor. E essa pessoa pode ser teu líder, tua líder, pode ser o teu esposo, pode ser tuas irmãs, pode ser, enfim, amigas que Jesus traz, amigas que eu falo que Jesus traz, são aquelas mulheres que quando de repente aconteceu uma desavença entre você e teu marido, não vai ser aquela que vai falar assim, larga esse cara, tem muitos aí querendo, tipo assim, procurando, sabe? Tipo, larga disso, sabe? Não é esse tipo de amizade. Amizades que têm propósito, amizades que cultivam aquilo que a Bíblia fala, né? Que cultivam, que tem um coração segundo o coração de Deus. Não uma amizade que tem uma visão mundana, né? Então, por isso que Deus fala já aqui em Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Porque nós somos seres muito influenciáveis. Nós somos influentes, mas nós também somos influenciáveis. Então, o que acontece? A mudança de mentalidade, como acontece? Metanoia, né? Pelos lugares, pelas pessoas e pelo assunto, certo? Então, vai acontecer uma mudança de mentalidade, ser boa ou ruim. Filha, se eu tiver nos lugares certos, mas também se eu tiver nos lugares errados. Se eu tiver com as pessoas certas, mas também se eu tiver com as pessoas erradas. E se eu tiver falando de um assunto que edifica, mas também de um assunto que denegri. Ai, fugiu a palavra. Degride. Não, fugiu a palavra. Entende? Então eu preciso ver como que está o ambiente que eu estou frequentando. Será que o ambiente que eu estou frequentando é essa roda dos zombadores? Será que é o ambiente que eu estou frequentando é essa roda de pecadores? Ou essa roda de perversos? Será que o ambiente que eu estou frequentando, as pessoas que eu estou escutando, enfim, os assuntos que eu estou vendo, será que estão me edificando ou será que estão me puxando para baixo? Então, esse tipo de pergunta nós devemos fazer. E tem amizades que nós devemos, não precisa de repente colocar um ponto final, mas coloca uma vírgula, dá um tempo. Porque daqui a pouco aquela pessoa está influenciando você e não você sendo luz para ela. Então, se recupera, se fortaleça e vai você fortalecer aquela pessoa.
Também tem um exemplo que eu coloquei aqui, que eu acho bem interessante, e eu acho linda essa amizade, é de Ruth e Noemi. É uma nora, né, e uma sogra, e tem uma passagem que até coloquei no meu casamento, esse versículo que fala assim, ó: não se instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te. Então, Ruth falou para Noemi, né? Então, Ruth e Noemi ambas ficaram viúvas e a nora estava liberada a seguir o caminho dela. Mas ela não quis, ela quis ficar com a sogra. E porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrereis, e eu ali serei sepultada. Então, incrível essa amizade, essa fidelidade de Noemi com Ruth, de Ruth com Noemi, porque depois, tu lendo a Bíblia, tu percebe que ela encontrou Boaz, e Boaz fazia parte da linhagem de Jesus. Então se cumpriu um propósito ali através daquela amizade, né? Então a comunidade certa, as pessoas certas, elas te colocam no caminho do propósito, né? Então, como eu falei antes, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quem está indo para o mesmo destino se encontra no caminho. Então não tenha medo de muitas vezes se afastar de amizades que não te ajudam, de amizades que não te edificam, né? Porque conforme tu vai indo pro caminho, pra direção, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme você vai indo para esse caminho, o Senhor, Deus, ele vai te trazendo amizades dele, amizades que edificam, amizades que te ajudam. Eu me lembro aqui também que tem uma passagem na Bíblia onde Jesus estava numa casa fazendo cura e os amigos pegaram um aleijado, tiraram as telhas da casa e colocaram uma maca, saíram do teto, né? E colocaram uma maca daquele aleijado na frente de Jesus. Que coisa mais linda, as amizades. Então Deus não nos criou para estarmos sozinhas. Deus nos chama para que nós tenhamos amigas, e se nós não temos essa amiga, sejamos nós as amigas que nós queremos ter. Então seja você na vida das pessoas uma amiga verdadeira, uma amiga que aconselha segundo o coração de Deus, uma amiga que edifica, uma amiga que encoraja, uma amiga que ativa nas outras mulheres a sua melhor versão, que ativa aqui os sonhos, que ativa propósitos. Então, se você não tem, seja você essa amiga. A palavra diz: maior é aquele que serve. Seja você aquela pessoa que vai servir o outro. Então, quando nós regamos, olha que linda essa frase, né? Quando nós regamos o jardim de outra mulher, o seu próprio jardim floresce, o seu próprio jardim frutifica, porque Deus honra quem cuida do que é dele. E cada mulher ao seu redor é um jardim de Deus. Então, perceba no seu redor quem são as amigas, quem são as pessoas que Deus está te colocando. Quem são as pessoas também que muitas vezes você precisa se afastar, porque isso está ocorrendo, não está te deixando mais confortável. Existem certos ambientes que não nos deixam mais confortáveis. Quais são esses ambientes, né? O que você precisa fazer para se retirar deles, né? E que ambientes você deve estar, que ambientes que Deus quer que você esteja. Daqui a pouco é numa célula, daqui a pouco eu não sei, mas o Senhor, Ele fala no teu coração, as amigas de Jesus, Ele vai te apontar as amigas de Jesus. E eu quero orar com você. Eu quero te falar também aqui que você não precisa de muita gente, mas você precisa de gente. Você não precisa de muitas amigas, mas você precisa de amigas. Daqui a pouco é uma, daqui a pouco é duas, daqui a pouco convida tuas amigas para orar. Daqui a pouco convida aquelas pessoas para tomar um chá.
Convida aquelas pessoas assim, nossa, é essa pessoa, eu quero ser amiga dessa pessoa. E convida ela para vir na tua casa, comer um bolinho, para, sei lá, sair tomar um café, para conversar, né, Isa? Então, o jardim compartilhado, ele floresce mais. E eu quero orar hoje pela tua vida. Eu quero orar para que o Espírito Santo te mostre quem são as amigas de Jesus, se você não tem. E que ele fortaleça as amizades, para que você esteja atenta, porque o inimigo, ele não faz questão de você ter amizades assim, porque amizades que edificam e que fazem você cumprir o teu chamado, o teu propósito, são bênção na tua vida e vão te ativar naquilo que você tem de melhor. E muitas vezes o inimigo não está contente com isso. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com as iscas de Satanás, com a comparação. Guarda o teu coração. Amém? Então, Espírito Santo, eu quero abençoar cada mulher que esteve comigo aqui, Senhor, nesse momento curto, Senhor, mas que seja tão profundo, Pai, que seja uma palavra, seja resposta na vida de alguém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos cultivar grandes amizades, Senhor, que nasceram no teu coração, amizades que têm o teu propósito, Senhor. Que todo pensamento, Senhor, de que sozinha nós podemos, Pai, de que nós somos suficientes, Senhor, de que nós não precisamos de ninguém, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor, grandes amigas de Jesus, Pai. Que hajam amigas, Senhor, que floresçam uma na vida da outra, Senhor. Que sejam amizades saudáveis, Pai, na minha vida, Senhor, e na vida de todas as mulheres que estão aqui, Senhor. Que se nós não tivermos essas amigas, que nós sejamos as amigas que nós gostaríamos de ter, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ative em nós, Pai, esse senso, Pai, de vontade de compartilhar, de servir, Pai, de estar numa comunidade, Senhor, nos fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra mesmo fala que é onde estiver dois, Pai, não é um, é dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei, Pai. Então, nós sabemos o quanto o Senhor valoriza, Senhor, a unidade, o quanto o Senhor valoriza, Senhor, o compartilhar, o quanto o Senhor valoriza as amizades, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, possamos crescer umas com as outras, Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada mulher que esteve aqui comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos prósperas, Senhor, nas nossas amizades, Deus. Em nome de Jesus. Deu aqui uma pausa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você seja cercada de amigas de Jesus e que você também seja intencional, você tenha discernimento daquelas amizades que estão te drenando e daquelas amizades que estão edificando. Quem sabe está na hora de você se retirar de alguns lugares e entrar para outro lugar. De repente é uma nova estação, é um novo tempo. E uma nova estação e um novo tempo muitas vezes exigem que nós estejamos em lugares certos, com as pessoas certas. Que Deus te abençoe. Te vejo na próxima segunda-feira às 7 horas da manhã. E que você possa estar mastigando essa palavra, que o Espírito Santo venha falar contigo durante essa semana acerca dessa palavra, em nome de Jesus. Até mais, um beijo.